E daí, grupo, beleza com vocês? Principalmente os meus inscritos no meu canal, que curte os nossos vídeos, compartilha nossos vídeos, confia no nosso trabalho. Meu amigo, te agradeço. Cara, Deus abençoe sua vida, porque você vai estar ajudando muitas pessoas que quer morar na América de uma forma legalmente. Meu amigo, parabéns para você, beleza? Eu tenho uma novidade para você, meu irmão. Você que também é aplicante para o VCB3, é inscrito aqui no nosso canal. Meu irmão, a novidade que estamos indo aqui. Documento qualificado. Meu amigo, fomos qualificados para fazer entrevista no consulado. Mas não é para provar nós não, nem reprovar. Passamos por 4 fases, meu amigo. 4 fases. Eu acredito que a última fase, alguns falam que não é a fase, mas agora, meu irmão, e eu torno a dizer para você, eu falo da 4ª fase, que é a DS 260, formulário DS 260. Todo mundo fica tranquilo quando vai preencher, mas agora, meu amigo, eu acredito que muitas pessoas vão ser reprovadas. Porque não tem como esconder mais, por causa das redes sociais. A pessoa tem que declarar todas as redes sociais. Porque nas redes sociais mostra quem é essa pessoa. Você já pensou, cara? Não tem como mais esconder. Ainda que a pessoa, se tenta ocultar, tenta apagar suas redes sociais, presta atenção, quem que é dono do Facebook? Estados Unidos. Do Instagram? Estados Unidos. WhatsApp? Estados Unidos. A Google? Estados Unidos. E a segurança interna dos Estados Unidos? Meu irmão, eles estão fechando tudo. Eles querem saber quem são as pessoas que estão querendo entrar lá. Quais são as crenças, as suas condutas, os seus pensamentos, os seus projetos de vida, os seus comportamentos. Meu amigo, agora não é qualquer um que vai entrar lá não, meu irmão. A tendência à fiscalização vai ser mais pesada. E outra, eles estão de parabéns, beleza? Então, meu amigo, continua com o vídeo. A gente vai colocar aí, eu acredito que vai ajudar você que já é aplicante, e para aqueles que querem aplicar para o VCB3. Então, continua com o vídeo, beleza? Vamos lá. Então, pessoal, vamos colocar nossas novidades em dias aí, os pingos no i, beleza? Vamos falar um pouquinho do nosso processo do VCB3. Você que é inscrito no nosso canal, meu amigo, que sufoco, cara, que sufoco, né? Vocês sabem que a nossa LC, que é o Certificado de Trabalho, o governo tem que liberar para você um certificado de trabalho. Querendo dizer, ele tem que aprovar você. Demorou 1 ano e quase 1 ano e 2 meses. Você já pensou que sufoco, cara? Eu vendo tudo o que está acontecendo no Brasil. Meu irmão, que coisa, que absurdo! E tudo o que está acontecendo no Oriente Médio, na Europa, aqui na minha cidade, a criminalidade é imensa, cara. Muitos furtos, muitos roubos, muitos latrocínios. Cara, é um absurdo. E você esperando ali, meu amigo, a aprovação da sua LC. Cara, mas glória a Deus que foi aprovada a nossa LC. O governo americano nos deu um certificado de trabalho. Mas tem a 2ª fase, cara. Você sabe que a fase agora é o I-140. O I-140. Meu amigo, que sufoco. 10 meses, cara. 10 meses esperando aí para aprovação do I-140. Muitos falaram para mim pagar o prêmio PROS mais de $2.500. Falei, não, para que isso? Para que eu vou pagar mais de $2.500? De maneira nenhuma. Amigo, vamos esperar lá 1 mês, 5 meses, 7 meses, 8 meses, 10 meses para aprovar o I-140. Mas, meu amigo, foi aprovado. O mais importante de tudo que foi aprovado. Meu amigo, isso gerou um descanso para mim. Cara, eu fiquei muito aliviado.
Mas a gente sabe como que está os Estados Unidos. Agora não entra qualquer pessoa não, meu amigo. Agora a exigência está sendo maior. Eu acredito que essa última fase que eu vou colocar para vocês agora, que é o formulário do DS 260, é uma das piores. É uma das piores. Mas por quê? Porque hoje a segurança interna dos Estados Unidos, que eu falei para vocês lá atrás, né? Eu falei no grupo do WhatsApp, no Telegram, que as pessoas, os fundadores dos Estados Unidos, eles iam se preocupar com a segurança interna dos Estados Unidos. Segurança interna. Principalmente as suas origens, as suas bases, que não é a religião, mas é a escritura sagrada, que alguns chamam de Bíblia. A Bíblia não fala de religião, a Bíblia fala de história, de nações, de cidadãos, de famílias, fala de economia, fala sobre educação, fala sobre a tecnologia. E os Estados Unidos, eles sabem disso. Eles aprenderam isso lá na Europa, meu amigo. Eles sabem o drama que eles passaram lá na Europa. Né? Quantos que foram massacrados lá na Europa. Né? Alguns chamaram eles de protestantes. Protestantes. Mas eles prevaleceram sobre o regime religioso. Eles prevaleceram o sistema do governo daquela época. Porque o governo enganava o povo. A religião enganava o povo. Mas esses cidadãos, quando eles começaram a conhecer a história, as escrituras sagradas, meu amigo, já era. Já era para a religião e para o governo. Meu amigo, o povo caiu em si. O povo se uniu. É lógico que teve uma grande matança naquela época. Mas os protestantes que protestaram, eles prevaleceram e venceram, cara. A Europa teve um grande avivamento em todas as esferas. Moral, familiar, econômica, uma proteção. E esses protestantes, cara, eles vieram para os Estados Unidos, fundaram os Estados Unidos. Então, a experiência deles estão no sangue. Eles sabem a diferença de uma nação que leva as escrituras sagradas a sério. A escritura não fala de religião. A escritura mostra os planos, os projetos, o governo de Deus através de suas leis, que são imutáveis, imutáveis. Então, meu amigo, contando isso para vocês, que sufoco, meu amigo. A gente preencheu o EADS 260, tudo normal. Tinha que colocar todas as redes sociais. Cara, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, o X, o Twitter. A gente acompanha lá tudo que está acontecendo na América, também na Europa, no Oriente Médio, também aqui no Brasil. E que sufoco, que tem assuntos que a gente acaba abordando lá também, a gente acaba comentando, falando, mas a nossa base é as escrituras sagradas, né? Escritura sagrada, que ela gera direção para tudo, né? Mas o que aconteceu? Eu fiquei meio preocupado. Falei, será que vão me barrar porque eu acredito nas escrituras sagradas? E eles conheceram o meu canal, né? Eu não tenho só esse canal aqui, né? Eu tenho um canal de consciência das escrituras sagradas, né? A gente tem um canal sobre consciência das escrituras sagradas. Eu tenho formação teológica, né? A gente há muito tempo que a gente ministra algumas denominações, que alguns chamam de igreja. O pessoal até comenta para mim, né? Fala, o senhor é evangélico, o senhor é católico, o senhor é cristão? Eu falo, não, meu amigo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O que a Bíblia fala que eu sou? Aí quando as pessoas, os católicos, os evangélicos, os cristãos, eles vão perguntar para mim o que né, assim, mas o que o senhor é? Aí eu falo para eles, o que a Bíblia diz? O
que ela fala que eu sou? Eles não têm conhecimento. Olha que pasmo, cara. O cidadão ele é católico, evangélico, cristão, né? E eles não sabem o que a Bíblia fala sobre a raça humana. Meu amigo, é a base de tudo. E eu comentei isso, né, com os líderes, dias atrás que a gente foi ministrar. Eu falei, meu amigo, o que a Bíblia fala sobre a raça humana? Aí eu até falei para um líder nacional, né, o cara manda em todas as igrejas do Brasil aqui, eu comentei para eles, olha, você tinha que todos os dias, na hora do culto, 5 minutos para falar da raça humana. O que é a raça humana? Não é apóstolo que fala, não, nem profeta, nem patriarca. É o próprio Deus, meu amigo, revela quem que é a raça humana, tá bom? E revela quem é ele, quais são os planos dele para a raça humana. Tranquilo? E eu fui falar com esse presidente, uma das grandes igrejas aqui do Brasil, né? A gente, muito amigo. A gente foi focar isso para ele, porque hoje, infelizmente, né, as escrituras sagradas as pessoas só usam para ganhar a confiança do povo, depois se promover em cima e arrancar dinheiro do povo. E entrega toda a nação para ser destruída. Infelizmente. Isso aconteceu com a nação de Israel, isso aconteceu na Europa, isso está acontecendo no Brasil. Mas por quê? Porque as pessoas eles não conhecem a Escritura Sagrada. Não estuda. E os Estados Unidos, a base, a formação, a estrutura, é a Escritura Sagrada, é a palavra de Deus, é a Bíblia. E o pessoal, né? Eu peguei amizade com o pessoal da religião espírita, né? Os umbandistas, até alguns macumbeiros, né? E eles perguntaram para mim, né? Falou, o senhor é evangélico? Eu falei, não, eu não sou evangélico. O senhor é católico? Não, também não. O senhor é cristão? Aí os macumbeiros, os espíritas, os umbandas, o pessoal da umbandista falou para mim que eles são cristãos. Eles são cristãos e são da Umbanda. Eu falei, poxa, que legal. Mas eles queriam saber de mim, o que eu sou. Aí eu falei para eles, olha rapaz, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O que a Bíblia fala que a raça humana é? Meu amigo, você já pensou uma coisa dessa, cara? Então, a palavra cristianismo, evangelho, católico, isso aí virou moda, cara. Virou um status. É uma forma de enganar as pessoas e iludir o povo. Olha o Brasil! O Brasil, ele é dominado pela religião. Pelos evangélicos, pelos católicos, pelo cristão, cara. Aí quando você vai falar um pouquinho de Bíblia, os caras se embaraçam, não tem conhecimento, não tem discernimento. Meu amigo, e isso gera uma destruição em massa sobre o povo brasileiro. Olha o que está acontecendo no Brasil. Mas daí, botando a visão sobre os Estados Unidos, que a base deles é a Escritura Sagrada, eu contei para eles, né? Para alguns que a gente está indo embora para os Estados Unidos, mas o pessoal veio falar para mim, né? O senhor então não é evangélico, não é católico, não é cristão? O que a Bíblia fala que o ser humano é? Romanos 3:23. O que a Bíblia fala? A Bíblia fala que toda a raça humana é pecadora. O que a Bíblia diz lá em Marcos capítulo 7, verso 21? Mateus capítulo 15, verso 10 em diante. Jeremias capítulo 17, versículo 9 em diante. Romanos capítulo 3, versículo 11 em diante. Ali o próprio Deus, né, através de Cristo, ele revela o que habita no coração humano. Não tem nada coisa boa. O próprio Deus falou lá em Jeremias 17, 9. Ele fala que o coração da raça humana ele é mais enganoso do que o diabo, campeão. Você já pensou? A tradução original fala assim que enganoso é o coração da raça humana mais do que todas as coisas, cara. Você já pensou? Então querem dizer que o coração da raça humana ele é mais enganoso do que o diabo. Mas por quê? Porque Cristo ele falou também lá em Marcos 7. O que sai do coração humano? Aí eu
Eu falei para o pessoal dar uma estudada nesse texto. Alguns estudaram, caíram a ficha, falaram, meu amigo, a Bíblia fala que todos pecaram. Evangélico, católico, protestante, islã, judeu, não importa, são todos pecadores. Não tem mérito. Então, aí acaba a religião. Acabou a religião, meu amigo. Acabou. Porque quando Deus revela o que é o ser humano, ele mostra o que reina sobre a raça humana. Porque a Bíblia não fala de religião. É porque as religiões, um puxa a sardinha para o seu lado, já percebeu ou não? Um quer ser melhor do que o outro. E quando eu falo assim, ó, rapaz, eu sou um pecador, rapaz. Eu dependo de Deus para cagar, para mijar, para andar, para respirar, para comer, para praticar o que é verdade, o que é justo. Eu dependo de Deus para tudo. Baseado nas escrituras sagradas. Então, é isso aí. Aí, meu, para a briga. Não tem discórdia, não tem mais nada. E os Estados Unidos, meu irmão? Você que é inscrito aqui no nosso canal, você que quer morar nos Estados Unidos de uma forma legalmente, pensa bem nisso, cara. Vai estudar a escritura, entendeu? Vai lá para ajudar o povo americano, para fortalecer aquele povo através das escrituras sagradas, para que proteja, meu irmão. Porque tem que proteger. Porque imagina os senhores, pensa bem, cara. Se os Estados Unidos fosse dominado pelo comunismo, o que seria o Brasil? O que seria o pessoal da Venezuela? O que seria Israel, cara? Meu amigo, já era. Olha a situação. Todo mundo fala, mas Alex, os Estados Unidos, ele é um país capitalista, só pensa neles. Meu irmão, você tem que estudar um pouquinho, por isso que eu falo. O capitalismo, o socialismo, o comunismo, você tem que ver da onde eles surgiram. Qual que é a história disso? As escrituras sagradas, a história antiga, cara, fala sobre isso, fala sobre o mérito. Meu irmão, o mérito é mérito, campeão. A Bíblia é muito clara, se você estudar Deuteronômio capítulo 28. Cara, o próprio Deus orientou a Israel e Cristo orientou os apóstolos, todo o povo que estava ao seu redor, sobre o trabalhar, meu amigo. E foi tão enfático que fala que quem não trabalha não coma. Você já pensou? Mas o próprio Deus também, e Cristo, eles ensinam a nós cuidar dos necessitados, dos doentes, dos aflitos, dos oprimidos, amparar o órfão, amparar a viúva. Isso é bíblico. A gente tem que ajudar. Porque quando vem alguma capacidade sobre a sua vida, foi o próprio Deus que te capacitou. E você, naturalmente, que você tem não é teu, é dele. Não tem nada da raça humana, tudo é dele, meu amigo, tudo é passageiro. Hoje morreu mais de 170 mil pessoas. Sabia disso ou não? 170 mil pessoas. Cara, isso é estatística, morre 170 mil pessoas por dia. Rico, pobre, não importa a origem, da onde o ser humano veio. Cara, ele veio do Japão, da China, da Colômbia, não importa. Ele é rico, pobre, se o cara é poliglota, se o cara tem mansão, cara, bateu as botas, não leva a nada nessa vida. Então Deus, ele orienta, meu amigo, sobre os valores. Deus, ele colocou tudo por mérito. Principalmente, meu amigo, o pão de cada dia. Depender dele. Mas depender dele não é ficar com o braço cruzado. Mas obedecer que ele fala. Ele fala sobre o trabalho. Ele fala, Provérbios capítulo 2, Provérbios 3 e 8. Deus orientou Salomão, falou assim, Salomão, você adquira a sabedoria que ela vai te exaltar.
Adquira sabedoria, o saber, mais do que o ouro, mais do que a prata. Se capacita, porque isso vai gerar para você riquezas, estruturas sociais, familiares, econômicas. Você vai estruturar uma cidade. Deus orientou Salomão isso, meu irmão. Isso lá atrás. Cara, isso aí todo mundo sabe, cara. Se o cara não tem conhecimento, meu amigo do céu, tá no bico do urubu. Então o saber, Deus já tinha falado isso lá atrás. Deus orientou sobre quando você sabe, você acaba progredindo, crescendo, desenvolvendo, prosperando, meu amigo. Então eu falo para os senhores, né? A gente comenta um pouquinho da nossa crença, da nossa fé. A gente está falando também do processo de CB3 e falando um pouquinho dos Estados Unidos. Nós estamos indo para lá para ajudar o povo americano, porque quanto mais se ajuda eles, a tendência é ajudar outras nações. O sistema socialista, comunista, que veio dos ateus, cara, veio dos ateus, pessoas que não acreditam em Deus, pessoas que não acreditam em um ser superior, que colocou leis para governar. Você já pensou que absurdo esse, meu irmão? Aí vai perguntar para ele como que ele dá o cagão, como que ele mija, como que ele respira, como que funciona o rim dele, o pulmão dele, o baço, as células, meu irmão, que multiplica milhões por dia para combater os vírus. Tudo baseado em leis. E quando você fala de leis, você está falando de poder. Quando você está falando de poder, você está falando de governo. Quando você está falando de governo, você está falando de um ser superior. Você já pensou? Um ateu que não acredita em nada? Então, as leis de Deus, as leis químicas, físicas e biológicas, é para mostrar um pouquinho o seu poder. E as leis moral é para mostrar quem é Ele. E você não pode anular quem é Deus. Você não pode falar que Deus tem que ser igual a você. É você que tem que ser igual a Ele. É você que depende dele. Você entendeu, meu irmão? Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui ou não? Então, meu amigo, voltando a falar um pouquinho sobre os Estados Unidos, então a base deles é a Escritura Sagrada, não é religião, é a Bíblia. Tá? Então, a nossa fase do I-140 foi aprovado, a nossa DS-260 foi aprovado. Poxa, eu fiquei contente. Ô, meu irmão, que coisa linda demais. Aí eu estava esperando o e-mail, né, da NVC, das autoridades americanas. Eu estava preocupado. Cara. Porque eu tô lá no Twitter. E Twitter, eu sigo as autoridades americanas. Eu sigo os conselheiros do Trump, que são líderes, pastores, que conhecem as escrituras. Então, meu amigo, aí eu fiquei assim, com o coração na mão, né? Preocupado, será? Será que eles vão me barrar? Aí veio lá para mim, meu amigo, lá no meu e-mail, dia 8 de dezembro, cara, eles falando para mim que, eles receberam toda a nossa documentação, e agora para a gente se preparar para fazer a entrevista no consulado. Então, meu amigo, olha, toda adoração, toda exaltação a Ele, né, toda glória a Ele. E então isso é uma novidade, cara, que eu estava esperando, né? Eu estou agora só esperando a entrevista. Mas, como eu disse aos senhores, a gente tem que estudar não só o inglês, a geopolítica, a gente tem que se defender, algumas coisas que podem acontecer lá na frente. E outra, a gente está reformando a nossa casa aqui também, né? Depois eu vou mostrar para vocês a reforma que a gente fez aqui na nossa casa, onde a gente mora. E eu tenho uma mãe quase 70 anos, a gente tem cuidado, zelado. Agora ela está morando em outro lugar, mas é mãe, né? Mãe, a gente tem que estar orando, intercedendo, aconselhando, protegendo. Então, meu amigo, essa é a grande novidade, cara. Estamos indo aqui.
Então você que é inscrito no nosso canal, cara, vai chegar a sua vez. A sua LC vai ser aprovada, o seu ICID 40 vai ser aprovado, você também vai estar em DQ, ó, em nome de Cristo, em nome de Yeshua. E Yeshua, em nome de Yeshua. Alguns chamam de Jesus, alguns chamam de Yeshua, mas na realidade é Yeshua. Yeshua, rapaz, é o nome dele. Eu creio que ele está te capacitando, beleza, amigo? Ele está te capacitando e vai chegar a sua vez, vai chegar a sua vez. E você, meu amigo, você que é novato aqui no nosso canal, cara, presta atenção, você está decepcionado, né? Fala sério para mim. Você está, ó, por aqui. Você foi pelo México, confiou nos YouTubers, alguns que entraram lá de turista, de estudante, começaram a trabalhar e você pensou que poderia também ir de turista para trabalhar e de estudante para trabalhar e chega lá, tem uma decepção tremenda e acabou sendo deportado. Perdeu tempo, perdeu dinheiro e agora vai ser quase impossível entrar dentro dos Estados Unidos. Que coisa, né, meu irmão? Por isso que eu falo, o conhecimento, cara, é um ouro, cara, é uma riqueza que dá acesso a todos. E o nosso canal, a gente fez aqui para ajudar você. Você que quer morar na América legalmente, cara. Para de ser iludido, para de ser enganado, cara. O pessoal comenta para mim, mas Alex, milhares e milhares de pessoas foram enganados pelos YouTubers, os que moram nos Estados Unidos. Eles começaram a mostrar tudo para nós, incentivando para a gente ir para lá. Mas nenhum deles, lá no começo, 5 anos atrás, 4 anos atrás, nenhum deles falaram para nós que eles, estando de turista ou de estudante, eles nunca falaram que eles não poderiam trabalhar. Porque isso é quebra de status, é fora da lei. Nenhum deles avisou nós. Se tivesse avisado, nós não ia. Nós não iria para lá. E nós confiamos neles porque eles falaram tão bem dos Estados Unidos, né? A segurança, a estrutura, o preço das coisas, da alimentação, dos bens, também da saúde, da segurança. E aquela fala mansa deles, a gente deu a credibilidade e fomos de turista, fomos de estudante, mas não sabíamos que poderia trabalhar. Não sabia que não poderia trabalhar. E hoje, Alex, são centenas de milhares de pessoas que perderam o seu tempo, que perderam o seu dinheiro, tudo porque ouviu um youtuber que a visão dele é alcançar visualizações, número de inscritos, para ganhar dinheiro, meu amigo. Não é para ajudar você. Não é para levar um fato real para você. As leis americanas existem faz muito tempo, meu irmão. Todos sabiam que entrar como turista não pode trabalhar. Entrar como estudante não pode trabalhar. Só se tiver uma permissão de trabalho e dentro do colégio onde ele estuda. Você já sabia disso, não? Mas você caiu na lábia deles, né, meu irmão? Caiu na lábia deles. Perdeu tempo, perdeu dinheiro, complicou a vida, tá endividado, tá frustrado, tá decepcionado, tá amargurado, não sabe o que fazer, tá em depressão. Meu amigo, acalme o coração. Calma o coração. Busque a Deus, começa a estudar a Escritura Sagrada, aproxime pessoas que têm compromisso com a Bíblia, esquece títulos, posições, religiões, esquece. Se você assistiu, você que é novato, está me ouvindo falar essas palavras, volta atrás e o que eu falo um pouquinho sobre religião. O que Deus fala sobre a raça humana? Deus, ele salva, transforma e capacita.
Mas não é para o ser humano se gloriar, nem para se exaltar, nem para se promover. Mas para ajudar o próximo. Para ajudar o próximo. E agora você está frustrado, você está deprimido, você não sabe o que fazer. E agora? Meu amigo, acalma o seu coração. Tranquiliza. Você tem um pão aí para comer? Tem uma água para tomar? Ou você está na rua? Você está onde? Está na praça? Você está desiludido? Decepcionado com os youtubers? Que moram nos Estados Unidos e iludiram a sua cabeça, enganaram você? Um bom conselho que eu vou te dar. Jesus, ele falou lá em João 12:46, ele fala assim que eu sou a luz da raça humana. Quem me segue, ele não andará em trevas, mas ele terá a luz da vida. A palavra luz, ele vai ter entendimento sobre a vida, vai ter prazer na vida, vai ter uma direção certa sobre a vida. Meu amigo, pega essa ideia. Esquece ser humano. Pega a escritura. Busca Deus de coração. Vai onde ensina corretamente a escritura sagrada. Reúne, chama o líder daquela denominação, conversa com ele. Conta a sua necessidade, o que você está passando. Fala a experiência que você passou nos Estados Unidos. Fala que você foi iludido. Foi enganado. Solta tudo que está dentro, meu irmão, para ele. E peça ajuda, meu amigo, porque é bíblico. A Bíblia fala que Deus dá graça aos humildes. Você sabia disso? Deus dá graça aos humildes. Só os humildes. A graça de Deus, a palavra graça todo mundo sabe que é a favor que ninguém merece. Esse é o significado de graça. Mas ela só alcança quando a pessoa reconhece que ele não merece. Quando ele reconhece que ele é limitado, que ele é fraco, que ele não tem ninguém para ajudar ele. A Bíblia fala que a graça de Deus, ela manifesta nessas pessoas. A Bíblia fala que é o próprio Deus diz lá em 2 Coríntios, capítulo 4, 6, fala que Deus que disse que lá das trevas resplandeça a luz. É Ele que diz que das trevas resplandeça a luz. Então, meu amigo, aonde está a sua vida? Pode estar mais escuro que tiver. Desiludido, frustrado, decepcionado, enganado, frustrado, perdeu a sua identidade, perdeu os seus valores. Meu amigo, mas Ele te valoriza, cara. Ele te dá entendimento. Ele não quer que você se iluda com você mesmo, mas Ele quer que você seja edificado nele, porque a vida está nele, o entendimento está nele. Aí em Provérbios capítulo 8, Deus falou para Salomão assim, Salomão escreve aí, meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim, governa os príncipes e os nobres e todos os juízes da terra. Riquezas e honras estão comigo. Sim, riquezas duráveis e justiça. Eu faço andar no caminho da justiça, no meio da vereda dos juízos. Ô, meu amigo, é só Ele, cara. Se Ele faz isso para os grandes, ainda que alguns que estão lá em iminência não querem ouvir a palavra dEle, mas Ele é soberano, irmão. Entendeu, Gabriel? Ele colocou um limite para esse cidadão, entendeu? E mostrou para você quem são os seres humanos sem Ele.
Não vale nada, meu irmão, não vale nada, beleza? Então você depende dele, você depende de Cristo, busca ele, dele é o conselho. Então, meu amigo, você que é novato aqui no nosso canal, se inscreva no canal, deixa o like também, compartilhe. Toda vez a gente fala um pouquinho sobre o nosso processo de CB3, a gente vai falar um pouquinho sobre economia, a gente vai falar um pouquinho sobre a infraestrutura, sobre os Estados Unidos, vamos falar sobre as bases da administração pública do Trump, vamos falar também o que a Escritura fala sobre tudo isso e vamos dar uma direção para você aí, meu irmão. Você que quer morar nos Estados Unidos, beleza? Então, meu amigo, um abraço a todos aí, eu agradeço por você estar aqui assistindo nosso vídeo. Ó, glória a Deus, estamos aí qualificados para fazer entrevista, está indo aqui. E você que é novato, quer saber mais sobre o VCB3, assiste lá, cara. Eu tenho 3 vídeos que falam sobre o VCB3. Eu falo quando surgiu o VCB3, por que surgiu. Falo todas as etapas. Quanto tempo está demorando cada etapa? Os valores que você vai gastar. E outra, a gente gera esperança no seu coração. Beleza? Um abraço a todos aí e até mais. Até mais. Tchauzão para vocês.